Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da nova etapa do programa Redenção da Prefeitura de São Paulo para assistência a usuários de drogas. Eu converso com o Arthur Guerra, que é psiquiatra, coordenador do programa Redenção, e com a Camila Magalhães, que também é psiquiatra e pesquisadora no grupo interdisciplinar de estudos de álcool e outras drogas da USP. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou dar a primeira informação aqui em relação a essa nova etapa do programa Redenção, que prevê 300 bolsas de trabalho de R$ 698 a usuários de drogas na conhecida Cracolândia, aqui de São Paulo, né? Eu falo dessa questão das bolsas de trabalho porque foi um tema polêmico aí nas últimas gestões aqui em São Paulo. Nós tivemos um programa com esse tipo de concessão de recursos aí por parte do governo Haddad, foi bastante criticado depois pelo prefeito João Dória, que cortou esse tipo de assistência e agora volta. Qual é a diferença, qual o objetivo principal? A volta é muito diferente do programa de braços abertos, Denise. É muito diferente, porque a bolsa, dentro de um programa chamado POT, Programa Operação Trabalho, ela está sugerida para aquele usuário que, número 1, está em tratamento. Ele tem que estar em tratamento. Portanto, a ideia dele estar em abstinência é muito forte. E dentro de uma área que a gente chama de porta de saída. Ele não vai receber a bolsa para ficar usando o recurso dentro da Cracolândia. Ele vai receber dentro de um modelo novo que nós estamos implantando na fase 2 do Redenção, que se chama Sistema Integrado de Acuidade Terapêutica 3. Na fase 3, a porta de saída. Então, para ele ter a sua geração de renda, ele tem que estar ligado a um trabalho, tem que estar ligado a um local onde ele reside, e a bolsa serve para ajudá-lo a ter uma habilidade profissional. Jardineiro, vai lavar carro, cozinheiro, trabalhar com empreitadas, construção, depende do que ele ou ela sabe fazer. E tem também a questão do serviço integrado de acolhida terapêutica. Tem hotéis ainda, de uma outra forma, tentando sair daquela região mais tradicional da Cracolândia, para quem não conhece especificamente, é numa região mais central de São Paulo, né? Os hotéis da região central, eles já eram um problema forte na outra gestão, na gestão do ex-prefeito Haddad, né? Nós herdamos isso, nós fechamos 3 desses hotéis. Tem mais 2 que nós estamos também já em fase de fechamento. Nós estamos olhando para outros equipamentos ligados à saúde, então, mas não no centro. No centro, porque está muito próximo ao tráfico de drogas, esses hotéis são sempre difíceis, são insalubres, uma taxa de insegurança muito grande, prostituição, uso de drogas dentro do hotel com dinheiro público, Então, o prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de atuação. Por isso que nós estamos olhando para os equipamentos em outras regiões do município de São Paulo, que não no centro. Agora, doutora Camila, como é que a senhora vê esse tipo de abordagem, de nova tentativa de se reduzir os usuários de droga que vivem nas ruas de São Paulo? Inclusive, depois nós vamos falar para algumas ações policiais que acabaram dispersando por vários locais da cidade, porque antes havia essa concentração em determinada região, depois da ação policial, eles se espalharam mais pela cidade. Como é que a senhora vê essa nova abordagem? Sim, eu vejo que, primeiramente, a questão de drogas, a gente pensar que iremos acabar com ela é um pensamento distorcido, mas a gente precisa ter maneiras e condutas para você controlá-la, e políticas como essa. Eu estava entrando em contato hoje com as características dessa política que tenta introduzir o indivíduo voluntariamente para um tratamento, ou seja, considerando que ele tem o desejo, né, de se tratar, e aí várias áreas de cuidado, quer dizer, não só um cuidado médico, mas um cuidado para as questões do trabalho, para a família, para a reintegração interessante. Agora, a gente tem que tomar cuidado, e eu vejo com olhos cuidadosos que quando você tem domínio da área onde essas pessoas estão, teoricamente você consegue também ter um controle do teu programa ou de como essas pessoas estão sendo devidamente olhadas, cuidadas, integradas ao programa. Então, realmente, como é um problema que dificilmente se acaba, você não pensar em espalhar, né, já há inúmeras cracolândias no Brasil, mas um programa que o indivíduo sabe como encontrá-lo, quer dizer, precisa estar muito bem, as pessoas precisam estar a par, né, de como ela pode ingressar e haver um alinhamento muito forte
para que não haja isso que você está dizendo. Quer dizer, espalhar não é a solução. A solução é você conseguir que essa pessoa se alinhe ao programa. Então, a gente vai ter que ver aí como é que isso vai funcionar ao longo do tempo. Agora, como é que é a abordagem inicial? Porque tem esse auxílio no trabalho já no estágio avançado de tratamento. Agora, de início, para começar a lidar com o usuário da droga, muitas vezes eles vivem, a impressão que a gente tem é que eles estão semiconscientes quase que o tempo todo. É permitida também a internação voluntária, né, daqueles que quiserem mesmo serem internados, é isso? Sim. Começando pela internação, nós temos nesses 2 anos, Denise, quase 10 mil internações, todas voluntárias, todas voluntárias. Os pacientes pedem para serem internados. Não quer dizer que sejam 10 mil pessoas, o mesmo paciente às vezes é internado 2, 3, tem um que foi internado 18 vezes, né? Também não é assim que funciona. Porém, a internação é voluntária. Não é que a internação involuntária ela não exista, é que nós temos um volume tão grande que só a voluntária já ocupa todo o nosso tempo, todo o nosso espaço. Como que é a abordagem? Nós temos 3 fases dentro do tratamento do Redenção. A primeira fase é a fase de abordagem, é o que nós chamamos SIAT, Serviço Integrado de Abordagem Terapêutica 1, onde se faz o contato inicialmente visual, depois um contato verbal, pela equipe da saúde ou da ciência social, as 2 equipes trabalham juntas, né? Como se fosse um consultório na rua, que dá o nome de Redenção na Rua, onde existem algumas vezes ex-usuários que trabalham e que conhecem o território, que conhecem o linguajar e que conhecem aquelas pessoas. Se esse contato inicial for positivo, nós podemos ir para o SIAT 2, a segunda parte, que é quando a gente recebe, a gente vai receber essa pessoa dentro de um equipamento da prefeitura. Ele vai poder passar a noite, vai tomar um banho, vai jantar, tomar um café, cortar o cabelo, ele vai ter alguma atividade temporária dentro da prefeitura. Para ir depois na parte número 3, no SIAT 3, quando sim, aí está ligado a um tratamento, muitas vezes ligado ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, já dentro de uma residência, dentro de um hotel social, dentro desse SIAT 3, acoplado a isso entra a geração de dinheiro, né, que ele precisa ter, geração de renda para ele poder ter a sua sobrevivência. Caso não tenha isso, ele volta para o fluxo, para buscar então a droga e para buscar essa sobrevivência. Qual o investimento previsto este ano nesse tratamento todo? Nos anos de 2017 e 2018, a Prefeitura Municipal de São Paulo gastou 76 milhões de reais. Nós temos, Denise e Camila, para 2019 e 2020, 278 milhões. Triplicou. No momento de contenção de verba para todo mundo, onde nós temos menos impostos, o prefeito Bruno Covas, numa atitude muito, na minha opinião, muito ousada, muito forte mesmo, triplicou o orçamento para que a gente possa cuidar como prioridade quase número 1 da cidade o assunto drogas. E aumentou muito o número de usuários? Nós tínhamos no começo, em 2016, né, quando tinha o governo Haddad, nós assumimos com 2.500, 2.600 pessoas na região que nós chamamos de Cracolândia, aquele quadrilátero no centro de São Paulo. Hoje nós temos entre 420 e 450. Final de tarde, à noite, fins de semana, esse número aumenta, não de pessoas que residem lá, mas de pessoas que vêm de outras regiões do município de São Paulo para comprar, usar droga e voltar para suas residências. Então, nós diminuímos bastante, mas a prefeitura ela quer mais. A prefeitura tem como meta, Denise, diminuir em 80%, uma diminuição de 80% até 2020 do número de pessoas que estão nessa região da Cracolândia. Agora, Camila e também o doutor Arthur, eu queria alguma dica, se a gente pode chamar assim, de famílias que vivem com algum usuário de droga, porque o doutor Guerra estava citando, inclusive, as pessoas que podem ter uma profissão para ir trabalhar e começarem a exercer alguma atividade. Agora, a gente tem pessoas que têm família, que têm acolhida Sim. e que acabam se tornando usuários e perdendo o controle disso e acabam indo morar nas ruas, não é? Porque criam problemas para as famílias. Como se começa a lidar de início? O que fazer? Tem como internar?
Tem locais específicos para atendimento? Olha, Denise, eu acho importante sua pergunta, porque quando a gente pensa no usuário de drogas como um todo, a gente vislumbra o usuário grave ou esse que é passível de internação, mas a dependência ela é um contínuo de gravidade. Existe aquele indivíduo que ele está usando, aquele que está usando já num padrão de abuso, que é um uso frequente, que vai trazendo problemas recorrentes na vida daquele indivíduo, até o momento em que ele pode desencadear a dependência. A primeira questão é você não esperar esse momento de gravidade. No Brasil, 1/3 das pessoas que procuram ajuda são 1/3 dos casos graves procuram ajuda. Quer dizer, será que a gente precisa esperar esse momento, né, em que muitas vezes a internação pode ser necessária para você controlar os sintomas de abstinência, ou antes disso, acreditar que esse indivíduo engajando num tratamento ele possa ter ajuda? Então, a primeira mensagem é: não precisa esperar, né, que seja algo que já tenha ganho um corpo importante para esse indivíduo. E a outra é não subestimar o indivíduo. Mesmo em programas anteriores, para álcool ou drogas na população, quando você coloca essa possibilidade diante do usuário, a grande maioria deles quer ajuda, né? Diferente do que a gente pensa. E a dependência, ela tem tratamento, e esse tratamento funciona assim como qualquer outra doença crônica, como diabetes, hipertensão, qualquer outro transtorno que demande alterações biológicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Ou seja, tem tratamento e a taxa de sucesso chega a 50% como outras doenças crônicas. A pessoa consegue ajuda do setor público quando quer um tratamento que não chega nesse nível de próprio setor público está buscando o usuário para algum tratamento? Denise, o setor público tem uma rede, mas tem uma rede de atendimento que é espetacular. Eu vim da academia, eu não tinha noção o quanto robusta é essa rede. Porque eu já vi caso de pais que não conseguem internação, que não conseguem um local para colocar os filhos. Eu já vi muitas reclamações nesse sentido. Olha, eu posso afirmar exatamente o contrário. Nós temos 62 CAPs espalhados em todo o município. Então, em cada distrito, em alguns bairros, mais do que 1, 2 e 3, nós temos assim uma atenção volumosa dos técnicos de saúde mental. Nós temos 170 vagas de leitos de hospitais psiquiátricos, 2 hospitais conveniados, temos mais 112 leitos de hospitais gerais, onde nós temos leitos psiquiátricos nesses hospitais. Então, não é falta de recurso, não é falta de recurso. A dificuldade, a gente precisa falar, Denise, é que o assunto é complexo, onde a negação faz parte do quadro clínico. O indivíduo não aceitar que tem um problema... Eu não sou viciado. Não sou, imagina. Eu paro de usar quando eu quiser. Isso acontece com álcool também. Com álcool também. Uma certa onipotência, uma certa arrogância. Coloca a culpa nos outros, né? A família, às vezes, não sabe como abordar. O pai, a mãe fica com uma timidez. Pode chegar até violência, né? Aí vem com situações mais fortes, mais violentas, com pouca efetividade, ou pior, só passando a mão na cabeça. Ou achando que a primeira abordagem possível para aquela pessoa que está usando drogas é, quem sabe ele começa a usar menos drogas. Para esses casos graves, olha, abstinência é a saída, que todo mundo sabe, há milhares de anos, no mundo todo é assim. Aquele que não consegue ficar em abstinência, nós podemos pensar, inclusive, na redução de danos, mas de cara, oferecer redução de danos, puxa, é um erro primário nesse sentido, né? A gente precisa, cada paciente é um paciente, por isso que a gente precisa fazer o seu projeto terapêutico singular. O que para aquele paciente a prefeitura pode ajudar? Não pode ficar nesse processo de negação, né? Não, e é um tema tão importante que eu acho que ele precisa transpor os interesses dos governos, e esse programa está sendo, estava vendo, tão costurado, e a população precisa conhecer como ele funciona, que eu acho que é isso que você está dizendo. Há, de certa forma, uma desinformação, como eu entro para um programa como esse. Então, eu acho que a questão é essa. Bom, eu acho que foi lançada então, a ideia de tanto do trabalho que está sendo executado pela Prefeitura, como de orientação para quem está precisando de ajuda, quem está nos ouvindo. Eu agradeço muito a participação da doutora Camila Magalhães e também do doutor Arthur Guerra. Obrigado. Muito obrigada, uma boa noite.